Boa noite, pessoal, tudo bom? Mais uma live de quarentena. Hoje nós iremos falar com o infectologista Dr. Antônio Bandeira, diretamente de Salvador. Iremos falar como é a utilização das máscaras. Isso é muito importante, como usar as máscaras, a higienização, para proteção, onde vai descartar essas máscaras. Boa noite, Cleide Leone, Letícia Castro, Vicky, Tânia, Gabi. Doutor Bandeira já está aqui, então vamos começar esse bate-papo. Lembre, pessoal, vocês fazem parte do bate-papo. Perguntas, dúvidas, esclarecimentos. Muito importante nós teremos para regularizar, normalizar a nossa situação. Muito tem que fazer as pessoas usarem mais máscara. Muita gente aí sem máscara. Por favor. Boa noite, doutor Antônio. Muito obrigado por aceitar o convite. Esse bate-papo é muito importante para nós, ainda mais com a flexibilização do país, né? E muitas pessoas ainda não estão conscientes do porquê da máscara, como utilizar e como descartar e a importância, né? Também, não só isso, porque tem gente que usa máscara só na orelha, uma orelha, abaixo do nariz, tira a máscara para falar, aí fica a aglomeração. Então, é um prazer de ter o senhor aqui, até com o projeto que o senhor tem de máscara para todos, para que nós falarmos sobre a utilização, a importância e como consiste esse projeto, para que quem quiser ajudar, para nós estarmos mais seguros, e esse pico que está agora, na crescente, que dizem ainda, ele ia baixar principalmente nas cidades do interior, né? Que agora não são as capitais que estão decrescendo, já está aumentando por interiorzão, não é verdade, doutor? Muito obrigada, se apresente a todos aqui e começamos o nosso bate-papo. Obrigado, Alessandro. Obrigado por estar aqui com vocês. Grande campeã mundial de basquete, 94, depois prata, planta. É uma campeã também tem que falar as coisas para que as pessoas possam também e aprender. Eu acho fabuloso essa iniciativa sua da live, para que a gente possa. Né? Nós temos uma. Doutor, licencinha, estão falando aqui que o áudio do senhor está baixo. Obrigada, Ana Dantas. Aumenta um pouquinho o áudio. Deixa eu ver se eu consigo colocando aqui, talvez. Muito obrigada. Boa noite, quem está entrando. Nós estamos falando com o doutor Antônio Bandeira hoje, perante o uso, a utilização das máscaras, o porquê, como utilizá-la, a higienização, o descarte das máscaras. Bate-papo é com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, colocações, até pessoal do treinamento, porque para nós treinarmos não vai ser fácil, então nós temos que também nos proteger com máscara. Fala, Letícia. Só um minutinho, pessoal. Assim melhora mais um pouco, porque aqui eu coloquei um fone, talvez fique um pouquinho melhor. Está saindo melhor? Tá bom. Para mim tá bom para vocês, pessoal. Manda um feedback, por favor. Oi, Neco Luz, Neco é um grande amigo também. Pois é, vamos ver se o pessoal achar que está ok. Então eu vou continuando, porque às vezes com esse fone aqui fica melhor, né, para a gente falar. Então o que eu vinha falando é que você tem sido uma pessoa fabulosa, como uma tricampeã, na verdade, medalha de ouro, de bronze e de prata em campeonatos mundiais e nas Olimpíadas, e agora está sendo novamente medalha de ouro em divulgar as boas informações para que as pessoas aprendam a se proteger e que a gente, enquanto sociedade também, possa sair dessa situação que a gente se encontra. É muito importante que as pessoas entendam assim, que a saída da Covid-19, dessa epidemia, não é uma saída fácil. Agora, recentemente eu estava vendo, sabe, Alessandra, a gente vendo a situação mundial, ela é muito preocupante. Na África está subindo a Covid-19, subindo muito. Na Ásia, voltou vários locais, voltou a apresentar incremento.
e a gente tem hoje, a América Latina hoje está sendo o principal continente, logo em seguida atrás dos Estados Unidos, enquanto taxas de transmissão, o Brasil já está chegando daqui a pouquinho a 1 milhão de casos, tá certo? E já vai chegar a 50 mil mortes. Então, a gente está numa situação em que a gente tem mais de 3 meses de parada, de travamento da mobilidade social, do comércio, das escolas, e a gente não vê, na verdade, o tempo todo, né? A gente fica muito preocupado porque a gente não está vendo nada caindo, né? A gente imaginava que a gente fosse chegar agora em final de junho e estivesse efetivamente caindo as transmissões da Covid-19 e não estão. Elas continuam subindo em todos os estados do Brasil, alguns mais, alguns menos. E o que é que isso fez com que a gente pudesse aprender algumas coisas? Então, a partir de abril desse ano, nós lançamos, né, e nesse aspecto eu fui responsável por poder, junto na Sociedade Brasileira de Infectologia, dar esse impulso à utilização das máscaras. Nós criamos um grupo Máscara para Todos e divulgamos isso, né, para que as pessoas possam efetivamente serem veiculadores dessa informação. A gente sabe que hoje nós temos 3 pilares fundamentais para a gente controlar a Covid-19, do ponto de vista de transmissão comunitária. Quais sejam? Primeiro, você manter uma distância entre uma pessoa e outra de pelo menos 1,5 metro, aproximadamente, tá certo? Que a gente chama de distanciamento social. A segunda é a higienização das mãos. Então, você higienizar com frequência, principalmente antes de levar a mão à boca, ao nariz, aos olhos, ou pegar algum alimento e levar à boca. O vírus ele não atravessa as mãos. Então, você pode estar com o vírus na mão o dia inteiro, isso não acontece nada. Assim que você lavar sua mão ou higienizar com álcool a 70%, esse vírus ele foi embora, porque ele está simplesmente na superfície. Ele não vai penetrar, ele não penetra. Mas se você levar a mão, a boca ou coçar os olhos, esse vírus que estava nessa superfície, ele passa para o que a gente chama de mucosa, que são essas áreas úmidas. E nessas áreas úmidas o vírus vai fazer a festa e você vai se contaminar. Então, o segundo ponto é a higienização das mãos. E o terceiro é a utilização de máscaras. Por que a utilização de máscaras é tão importante? Porque a principal forma de disseminação do vírus, e isso a gente aprendeu nesses últimos 4 meses, é através de pequenas gotículas que a gente emite quando a gente conversa. Eu aqui falando com você, eu estou emitindo centenas, milhares de gotículas que estão batendo aqui nessa tela do meu celular. E não está acontecendo nada, ninguém está se contaminando. Mesmo a gente sem máscara aqui, a gente não está se contaminando porque essas gotículas estão batendo na tela do celular. Mas se a gente tivesse assim, um na frente do outro, essas gotículas pulariam da minha boca e iam acabar caindo na sua boca ou nos seus olhos, etc. E aí, se eu estivesse contaminado, eu tenho como passar isso muito facilmente. Se imagina que uma pessoa que esteja contaminada, ela conversando, ela emite mais de 200 partículas virais a cada segundo de conversa. Isso é muito grande. E se ela tossir, isso chega a 2 milhões de partículas. Então é uma quantidade absurda. Então é por isso que a máscara ela é muito importante. No início, o Ministério da Saúde, não sei se todo mundo lembra, ele falava o seguinte: olha, as pessoas não usem máscaras, porque as máscaras têm que estar prontas para os profissionais de saúde. De certa maneira, você utilizar máscaras cirúrgicas ou máscaras mais complexas, realmente não teria muito sentido. Mas uma coisa que acabou passando um pouco desapercebido naquele primeiro momento, que eu acho que teria feito uma grande diferença, era as autoridades sanitárias do Brasil terem entendido que lá na China não se controlou a epidemia na China sem a utilização de máscaras. A China teve em 2002 uma grande epidemia que ia ser gigantesca, com o primo do SARS-CoV-2, que era o SARS. E isso acabou ficando, né, restrito a pouco mais de 8 mil casos. Por quê? Eles utilizaram máscara extensamente. E a gente vê os orientais há muitos e muitos anos, nos aviões, em tudo que é lugar, utilizando máscaras quando eles estão com gripe, alguma coisa assim. Isso tem sido um hábito do povo de lá, e eu acho que isso faltou um pouco, a gente assimilar um pouco, já há alguns anos, esse tipo de experiência. A gente aqui não vem utilizando para nada a máscara, né? Um indivíduo sai gripado, chega no trabalho, tosse na cara do outro, entendeu? E espirra e acha que está tudo bem. Ele está contaminando um monte de pessoas, né? E a gente não tinha, na verdade, essa educação sanitária nesse aspecto. E o próprio Ministério da Saúde também não teve, porque no início a epidemia estava começando e eles pensaram em tudo, inclusive mandar as pessoas não utilizarem máscara. O que foi um grande erro, porque o que é que acontece é quando a epidemia ela começa a atingir níveis como a gente está vendo hoje no Brasil, a transmissão acaba sendo intensa e ela se faz pela via respiratória. Então, o terceiro componente é você exatamente bloquear essas gotículas respiratórias, que quando você fala, espirra e tosse, você emite.
Se você está com uma máscara, mesmo a máscara de pano, ela vai segurar e você não gera gotícula. Então, você com a máscara, você previne que outras pessoas, mesmo que você espirre ali dentro enquanto está usando a máscara, você faça com que as pessoas se contaminem. E a mesma coisa quando o outro utiliza. Então, é aquele velho ditado, né? Eu usando máscara, eu estou protegendo você, você usando máscara, você está me protegendo. E nós protegemos toda a comunidade. E é esse o sentido. A gente, nesse momento, reforçar a higienização das mãos, o distanciamento social, que a gente já vem falando muito, mas agora colocar o seguinte, universalmente, quer dizer universalmente, geral, você saiu de casa, você tem que ter uma máscara. Você passou o período todo do seu período fora de casa, é com a máscara. E você voltou para casa, você vai tirar a máscara quando você entrar dentro de casa. É muito importante que as pessoas entendam o seguinte, que a máscara, ela é uma coisa fundamental, mas tem que saber usar a máscara. Eu, um dia desse, sabe, Alessandra, eu estava conversando, eu fui abordar um rapaz que ele estava com a máscara e toda vez que ele falava, ele abaixava a máscara. Então, ele Não tinha a adianta. máscara enquanto ele estava sem falar nada. Aí ele ia falar comigo, olha, doutor, ele puxava a máscara para baixo. Então, ele fazia o oposto. Aí eu falei, olha, a máscara, se você utilizar assim, ela vai simplesmente servir como se uma espécie de um decoro. Você está decorando o seu rosto, mas ela não está fazendo nada do ponto de vista de eficiência. Você tem que falar com a máscara. A outra questão é o seguinte, a máscara vai receber as gotículas de todo mundo ao longo do dia. Então, não tem como você chegar em casa e meter a mão no meio da máscara e botar a máscara lá. E, principalmente, esquecer de higienizar a mão. Então, a gente pega a máscara sempre pelo elástico e bota ela sempre pelo elástico. Quando a gente mexe em qualquer máscara, seja botando a máscara pelo elástico, seja retirando a máscara pelo elástico, a gente sempre higieniza a mão. Porque há sempre a possibilidade de você ter tocado em alguma parte da máscara que esteja contaminada. A parte interna da máscara não vai estar contaminada, mas a parte externa vai ser. E outra coisa, máscara de pano é 2 camadas pelo menos, e idealmente 3. E a gente procura usar no máximo umas 3, excepcionalmente 4 horas, porque ela vai saturando. Então, você tem que ter mais de uma máscara, se você for, por acaso, ter alguma atividade, né, um profissional que tenha uma atividade fora de casa. Ele tem que ter, para ele que possa trocar ao longo do período que ele esteja fora. Uma grande coisa que a gente vê, até em profissionais médicos e profissionais de saúde, que se contaminaram com máscara, é a situação onde eles vão para o famoso cafezinho, ou vão para o repouso médico, ou vão para o repouso de enfermagem, ou vão para o refeitório. Então, é uma situação que a gente já analisou e viu inúmeras vezes isso. O indivíduo usa máscara o tempo todo, está perfeito. Chega no refeitório, ele tira a máscara, senta na mesa, pega o bandejão, fica de frente para um outro colega, outras pessoas do lado, e aí conversam meia hora ali enquanto está se alimentando e depois vão embora. Todo mundo se contaminou. Porque basta ter uma pessoa contaminada que ela contamina todo mundo. E aí ele não sabe como. Eu usava máscara o tempo todo, mas eu contaminei. Porque você tirou a máscara e quando a gente tira a máscara para se alimentar e está num ambiente público que tem mais pessoas, eu tenho que manter uma distância até maior. Eu tenho que ter uma distância de no mínimo 2 metros dessa pessoa. Porque ela pode estar falando ali, se eu estiver falando aqui, e eu estou sem máscara, ela está sem máscara também. Outra coisa, eu estou com o meu prato aqui. Então, as gotículas que estão vindo para lá vão cair no meu prato também. Eu vou comer vírus. Então, eu vou aspirar vírus e vou comer vírus. Então, isso que as pessoas precisam entender. Não adianta eu usar máscara bastante, mas chegar numa hora de um cafezinho, eu tiro máscara e acabou. E aí está todo mundo bem conversando. Recentemente, para você ter uma ideia, no trabalho aqui que eu faço, junto também aos órgãos da vigilância epidemiológica, a gente teve uma comemoração de aniversário de uma grande colaboradora, e aí, de repente, as pessoas foram comer o bolo e eu estava só observando isso. Eu falei, o que esse pessoal vai fazer? Eu estou com máscara aqui observando. Aí abriu o bolo, o pessoal se serviu, trouxe um bolo de fora, e o maior cuidado para uma pessoa só cortar o bolo, botando dentro de um pratinho que veio também todo fechado e tal, tudo bonitinho para não ter contaminação nenhuma. E aí foi entregando o pratinho para cada um. E aí o que aconteceu? O que eu imaginava? Começaram a tirar as máscaras e começaram a comer o bolo. Tinha colega a 30 centímetros um do outro, comendo o bolo e conversando. Aí eu falei, pessoal, vocês estão vendo o que vocês estão fazendo? Você está a 30 centímetros, no máximo, daqui do colega. Como é que você faz isso? Você tira uma máscara para comer um bolo e vai ficar 30 centímetros batendo papo. Terminou, você vai botar sua máscara de novo. Você acha que durante 3, 4, 5 minutos conversando nessa distância, o vírus vai dizer assim, não, você foi muito bonzinho durante esse tempo todo. Como você vai ficar 4 minutinhos aí, eu vou ficar quietinho aqui, não vou pular para a sua boca. Claro que não. O vírus vai aproveitar esse momento, entendeu? Então a gente tem que entender que usar máscara também é ser universal. Um momento de bobeira nesse vírus, esse vírus é altamente contagioso.
ele tem uma contagiosidade impressionante, tá certo? Ele não atravessa a mão, mas se você der bobeira, ele pula da sua boca para outra boca rapidinho e a pessoa se contamina, entendeu? Ok, o Luan Bandeira, não, o Luan Madureira aqui pergunta, doutor Bandeira, quem teve Covid e cumpriu o isolamento, como saber se está curado? Recuperado. E essa palavra, doutor, todo mundo fala curado. Para mim não é curado. Eu já falo já desde o começo da pandemia. Falo desde a Itália, porque minha irmã mora na Itália. Então eu estou na pandemia da pandemia, né? Porque lá mora só, não temos família lá, então imagina. Para mim não é curado, é recuperado. É curado ou recuperado? Porque se você um pulmão está danificado, está curado. Se você tem uma simples pneumonia, você nunca está curado. Pelo menos nós falamos isso no meio esportivo. Imagina, porque você fica com sequelas, dependendo do grau. Imagina de uma Covid. Isso que eu não entendo até. Pois é muito importante que as pessoas saibam o seguinte. A Covid-19 tem várias manifestações diferentes. Então, assim, tem pessoas que pegam e ficam assintomáticos. Quer dizer isso, o indivíduo pega, se contamina e transmite eficazmente durante um período longo. 12, 14 dias, ele está transmitindo. E nem ele sabe que está doente. Mais adiante, se ele for fazer algum teste sorológico, ele vai ver que ficou doente. Mas naquele momento, nem ele vai saber. Então, esse eu vou chamar assim, é um espectro da doença, da Covid. A outra são aquelas pessoas que têm a forma mais branda, que fazem um quadro respiratório como se fosse uma gripe. Então, vai ter coriza, dor de garganta, febre, uma dor de cabeça. Às vezes tem só sintoma intestinal, porque a Covid dá sintoma intestinal. Então, eu tenho pessoas aqui que só fizeram diarreia e dor abdominal e um mal-estar, é Covid. Tem outros que fizeram conjuntivite, entendeu? Às vezes associado a sintoma respiratório, mas é Covid. Então, é uma doença que ela faz um monte de quadros e se você não estiver muito atento, a gente acaba passando despercebido. Então, essas pessoas, elas vão chegar a um determinado momento que o sistema imunológico monta uma resposta. E o sistema imunológico controla o vírus e destrói o vírus. Porque um vírus é um vírus de RNA que ele pode ser destruído. Então, essas pessoas, elas fazem a resposta que a gente chama de completa. Elas destroem o vírus, elas têm uma manifestação ou não têm, destroem o corpo e acabou. Essas pessoas podem posteriormente saber se foram infectadas ou não através dos testes que a gente chama de imunoglobulina, que são os testes que são disponibilizados de sangue, não é aquele bastãozinho que você olha para colher coisa. Então, essas pessoas podem saber disso. Mas até isso a Covid é um pouquinho esquisita, porque tem pessoas que tiveram a doença, curaram, entre aspas, assim, ou seja, elas fizeram todo esse ciclo e quando você vai dosar a imunoglobulina, não tem. Você vai dizer, mas como? Essa pessoa curou ou não curou? E aí é que você coloca muito bem. Não se sabe efetivamente se essas pessoas, como é que elas conseguiram controle desse vírus. Porque também, por outro lado, quando você vai buscar vírus nessas pessoas que estão já saudáveis de novo, você também não encontra. Mas também você não encontra anticorpos para alguma dessas pessoas. Então, a gente não sabe ainda como é que o sistema imunológico dessas pessoas acabou destruindo o vírus. Porque se também não tivesse destruído, essa pessoa teria morrido. Porque esses vírus não brincam em serviço. Ou eles matam ou eles morrem. Né? Agora, tem um outro grupo de pessoas, que são esses que fazem os quadros mais graves, que aí fazem doença muito severa. E é o que você colocou muito bem. Nós temos aqui visto vários doentes aqui que internaram aqui no aeroporto e ficaram graves aqui, que saíram, estão vivos hoje. A gente teve, não há muito tempo, há pouco tempo atrás, um policial militar, ele ficou gravíssimo, ficou na UTI aí vários dias, entendeu? Entubado, ventilação mecânica, foram feitas várias medicações para ele, inclusive medicações novas dessas que a gente tem procurado fazer, dentro do que se sabe e o que não se sabe também, e ele saiu, graças a Deus, vivo. Só que ele saiu com vários problemas pulmonares. Então, tem pessoas saindo da Covid vivas, depois de, às vezes, longos períodos em que elas passaram por UTI e ventilação mecânica e que estão saindo extremamente danificados. O pulmão ele faz uma fibrose horrível e transforma o indivíduo, que era um indivíduo previamente saudável, atlético, entendeu? Um indivíduo forte, atlético, capacidade pulmonar de 100%, num indivíduo como se tivesse fumado durante 70 anos com o pulmão totalmente destruído. Então, é importante que as pessoas saibam disso, porque cada curso individual dessa doença, ela faz uma forma bem diferente. Aquilo que o presidente falou, a gripezinha, claro, acontece em alguns pacientes, mas em outros não tem nada de gripezinha. Em outros é uma doença absolutamente avassaladora, que faz uma destruição pulmonar gigantesca, que quando não mata, deixa praticamente o indivíduo sequelado para o resto da vida. Porque esse pulmão só vai ser recuperado se você fizer transplante. Do contrário, são pulmões destruídos.
Meu Deus, então, eu até ouvi que teve um caso já americano que tiveram que fazer transplante numa pessoa nos dois pulmões, entendeu? Então, pessoal, e como o doutor está dizendo aqui, que eu já percebi, já venho estudado algumas coisas, mesmo que não é da área da educação física, mas, ó, é uma roleta russa. Pode ser que uma pessoa, no começo todo mundo falava de pessoas com comorbidades, pressão alta, diabético, obeso, esse grupo que só ficava doente. E não é assim, pode ser que eu sou sadia e eu posso ir e não voltar, não é verdade? Isso. Um dos primeiros pacientes que a gente teve no hospital, que foi internado no início de março desse ano, foi uma situação até trágica, muito trágica do ponto de vista familiar. Foi um indivíduo jovem, com mais ou menos 30 anos de idade, sem comorbidade alguma. Ele foi internado. Foi internado, começou a ficar grave e ele acabou indo para a ventilação mecânica, para o tubo, ficou bastante grave e 3 dias depois, o pai dele, um indivíduo com 58 anos, só com hipertensão leve. Então, isso não é uma comorbidade significativa, entendeu? O indivíduo ter hipertensão leve é uma coisa que eu diria que praticamente faz parte do envelhecimento normal de qualquer pessoa poder ter. Bom, esse pai internou e o que aconteceu? O filho foi para a ventilação mecânica, o pai ficou horrorizado, coitado, porque ele foi internado vendo o filho naquela situação de ventilação mecânica. Então, ambos, de certa maneira, eram pessoas que a gente não pode classificar como pessoas que tinham uma gravidade de comorbidades significativas, tá certo? E eu lembro assim de situações bastante delicadas, assim, do pai. Ele não queria ser entubado, mas estava num grau de insuficiência respiratória já grande, vendo o filho naquela situação, só que ele estava muito desesperado para saber mais detalhes do filho. E só conseguiu permitir que a equipe entubasse ele quando o pessoal da UTI falou para ele sobre a condição do filho. Explicou para ele detalhadamente, ele estava desesperado, achando que o filho ia morrer ali. Ele falou, não, o seu filho está nessa situação, mas a gente vai fazer tudo. E aí ele permitiu que fosse entubado. E aí o filho sobreviveu, passou quase 30 dias internado, saiu vivo, e ele, infelizmente, com 6 dias, veio a falecer. Então ele, dentro da UTI, junto do filho, um leito do lado do outro, veio a falecer. Ai, que horror. Familiar desse tipo. Nenhum deles tinha comorbidade. E nesse mesmo período, nós tivemos um paciente de 35 anos, ele fazia transporte, inclusive trabalhava com parte de vendas entre o Rio de Janeiro e a Bahia, e ele também não tinha nada, absolutamente nada. Um rapaz jovem, pegou Covid e veio a falecer também com um quadro muito grave. Inclusive foram feitas várias intervenções e para se conseguir, ele tem um período que ele estava melhor, mas acabou falecendo. Então, é exatamente o que você falou, Alessandra. Não tem como você dizer. É claro que uma pessoa, se for obesa, né, a gente está vendo que a obesidade tem sido um fator muito, muito crítico para pacientes para Covid. Então, a obesidade ela é um fator de risco importante para complicação na Covid, mas doenças como diabetes, doenças pulmonares, etc. Mas mesmo indivíduos completamente sadios, indivíduos fortes, eles acabam falecendo. Nós tivemos recentemente também um caso de um motorista de Uber, rapaz de 30 anos, previamente sadio, ele simplesmente parou na unidade, numa UPA, saiu do carro e deu entrada na UPA, com um quadro já passando mal, insuficiência respiratória, foi entubado 2 horas depois e não conseguiu nem ser regulado para o hospital, faleceu lá mesmo na UPA. Então, para mostrar que a gente não tem uma bola de cristal para saber, no meu corpo, como é que vai funcionar a Covid. Então, é melhor a gente trabalhar para não ter essa doença. Então, é isso que eu falo, é isso que eu tento passar para as pessoas, que isso é roleta russa, porque, por exemplo, o primeiro paciente de São Paulo foi no meu bairro, ele tinha 64 anos, mas é uma pessoa, falaram que eu conheci, ele era controlado de diabetes, hipertensão, uma pessoa que sempre estava controlando, isso não é uma doença hoje, se fosse falar 20 anos atrás, ele andava, acho que aconteceu de alguma coisa dele ir comprar o jornal, tomar o cafezinho dele, ele pegou e nunca saiu do Brasil, não tinha saído do Brasil e não tinha feito nada. Todo mundo ficou horrorizado, dia 16 de março.
Eu falava assim, mas como? Como? Tanto que eu entrei 16 de março de quarentena. Falei, que? Eu vou ficar na rua fazendo o quê? Se era quarentena, não era, eu já entrei porque eu já sabia que estava acontecendo na Itália. Então, pessoal, é essa a conscientização, ainda mais agora com a flexibilização, o todo o cuidado, como ele estava dizendo, até com a máscara, é mínimo, é importante. Então, doutor, aqui não tem nenhuma pergunta, mas eu já vou fazendo até para o bate-papo. Pessoal, o bate-papo é com vocês, entendeu? Perguntas, colocações, mandam, enviem. A questão da máscara. Como eu devo higienizar a máscara de tecido? Quais são os tecidos que são melhores? Eu já vi pessoas fazerem máscara de Perflex. Sabe o paninho Perflex? Mas Sim. elas jogam que ela trabalha no comércio essencial e joga fora de uma hora. Até perguntei para a menina, por que você fez? É porque isso aqui eu jogo fora. Então, até tem aqui, às vezes é o Dog perguntando como usar as máscaras, por favor. Pois é importante primeiro a gente saber, a máscara tem que ter pelo menos 2 camadas de tecido, né? Ela pode ter de algodão, o algodão tem que ser pelo menos uma gramatura de 90 para cima, né? Pode ir de 90 até 210, é claro que uma gramatura muito intensa vai dificultar também você respirar. Então, tem que ter uma gramatura entre 90 e 210, 2 camadas, preferencialmente, e pode ter 3 camadas. Pode ser elas ser feitas de algodão. Tem um tipo de material que não é tecido, é chamado de TNT, que é tecido não tecido. Esse material, Sim. ele é também utilizado. Só que assim, esse material tem que estar a pessoa tem que ter um certo cuidado, porque esse material chamado TNT, ele na verdade não é um tecido no sentido prático, ele é derivado do petróleo. Então ele parece com tecido, mas na verdade não é um tecido. E esse material é um pouco mais difícil de você estar lavando, ele pode aos poucos se danificar. Mas é utilizado também, o chamado TNT de 80. Então você pode fazer uma combinação com algodão e TNT, ou usar só de TNT, 2 camadas de TNT, ou usar com máscaras de algodão, com 2 camadas, ou como recomendado até pela BNT recentemente, que eles colocam a utilização de 3 camadas. Então, o importante é que seja uma máscara que ela tenha então, essa capacidade, pelo menos de 2 camadas, e não seja um tecido muito poroso, né? Então, isso que você falou, o Perfex é muito poroso. Então, isso aí ele esfiaça muito, né? Então, isso aí não é bom. E outra coisa que é importante as pessoas saberem, porque assim, se à medida que você vai usando muito o tecido, se ele vai perdendo um pouco aquela capacidade inicial dele, né? Ele vai ficando mais poroso. O que você não quer é deixar o tecido poroso. Você quer deixar o tecido o mais fechado possível. Agora, claro, permitindo que a pessoa possa respirar. A outra coisa é a cobertura. Você tem que cobrir bem o nariz, cobrir bem a boca, tá certo? Preferência cobrir o queixo todo, tá certo? E levar na lateral inteira. Então, você leva ela na lateral e você cobre o nariz, você cobre a boca e o queixo. Existem máscaras que eu tenho visto que são muito curtinhas no nariz. Elas são bonitas, assim, elas são esteticamente bonitas, mas elas são perigosas, porque frequentemente elas deixam espaço no nariz. Então, não pode. É importante que você cubra bem o nariz. Pelo menos, praticamente, a metade do nariz seja coberto. E você cubra a boca e você chegue exatamente na dobra, você envolva a dobra do queixo, porque se você deixar espaço aqui, também não é bom, porque você vai estar respirando, na verdade, e vai estar muito próximo também de poder aspirar gotas que vão estar sendo emitidas. Então, se você tem ela que cobre um pouquinho mais do queixo, é ótimo, que ela faz uma boa vedação. A máscara de pano, ela tem que ser usada em 3 horas. A gente não deve passar de utilizar de 3, excepcionalmente 4 horas. Por quê? Ela vai saturando. Então, ela vai saturando, vai ficando molhada. Isso vai permitindo com que ela vá perdendo um pouco as características de o tecido de maior rigor. Então, isso vai facilitando com que você possa exatamente perder essa capacidade. Chegou em casa, você vai lavar essa máscara de pano. Então, é importante lavar com água e sabão mesmo. Lavar bem lavado com água e sabão e deixar para secar. Aí me pergunto muitas vezes, é bom botar uma solução com hipoclorito, porque aí mata tudo? Eu sempre digo o seguinte, a gente não vai esterilizar essa máscara. Se a gente for esterilizar, a gente vai usar o hipoclorito. Mas não é o intuito da gente esterilizar. A gente quer lavar porque a lavagem é suficiente nessa situação. Não tem vírus que vai ficar ali se você lavar bem, com água, sabão ou com alguma solução de saponáceo ali, para você fazer exatamente isso. Porque
todo tipo de secreção ali, nesse momento, ele está sendo dissolvido e a água está fazendo a limpeza mecânica, tá certo? Você vai secar essa máscara, então ela não vai lhe infectar de forma nenhuma mais. Então, deixou ela ali, secou, você vai utilizar. O ideal é que a gente utilize ela algumas vezes, 3 vezes, 4 vezes essa máscara. Porque se você utilizar muito, ela vai perdendo, você lavando, utilizando, secando, lavando, utilizando, secando, ela não é uma máscara industrial, então ela vai tender a perder as características e aí vai abrindo mais. Porque o que a gente não quer é que ela abra. Sempre me pergunta assim, mas olha, a máscara a gente está respirando, então vai estar aspirando o vírus. Mas o vírus ele não vem assim, entendeu? Ele não vem como se fosse uma espécie de Boeing 747 que sai correndo e entra. Ele vem junto com uma secreção, ele vem junto com a gotícula. Então, é por isso que a gotícula ela segura na máscara e impede do vírus se aerosolizar para dentro do corpo, entendeu? Ele vai ficar preso nessa teia entre material da máscara, entendeu? E as próprias gotículas, que na verdade elas se grudam ali e exatamente mantêm o vírus como se fosse uma aranha que segurou a teia de aranha que segurou um mosquito, uma coisa desse tipo. Então, é essa a ideia. O mosquito ele vai virar, é como se ele fosse um mosquito que a teia de aranha segurou ele. Ele vem, o vírus, junto com a secreção. Então, imagina assim, que vem aquela bolinha que você está falando, uma bolinha de cuspe assim, que vem e ela gruda ali naqueles poros da máscara e ela se espraia e para ali. Então, isso não permite que o vírus entre. Então, é por isso que a máscara funciona. E também ela funciona bem para quem tem o vírus e não sabe, para quando esse indivíduo fala, essas gotículas elas não saem, elas vão ficando exatamente forrando a parte interior da máscara. O que é importante a gente saber? É que essas características impedem com que eu me contamine, mas não dá para também eu chegar muito perto de ninguém. Porque se o indivíduo tossiu, ele fala de uma forma mais intensa, ele pode vencer isso. Então, apesar de estar usando a máscara, eu tenho que manter uma distância, bote aí pelo menos 1 metro, ele usando a máscara e você usando a máscara, para conversar uma pessoa com a outra. Não chegue mais perto do que 1 metro, mesmo que as 2 pessoas estejam utilizando máscara. A gente só tem essa segurança quando você usa máscaras altamente especializadas, como a N95, PPF2, que são utilizadas em área médica. Essas são as Então, entendeu? Então, tem até uma pergunta aqui da Juliana Felipe. A máscara N95 pode ser esterilizada em autoclave? Não, viu, Juliana? Não pode, porque apesar de estarem procurando, né, uma forma de esterilizar as máscaras N95 e até mostrando que você pode colocar num forno, eu já vi alguns vídeos propondo colocar lá dentro de um forno, pendurada, para aquele vapor que vem do forno poder fazer esse tipo de trabalho, a gente ainda não tem uma segurança de que isso não afete efetivamente o potencial. Porque a N95 é uma máscara de utilização na área médico-odontológica. E ela tem um filtro entre as camadas. Ela tem geralmente 4 camadas, é diferente, e tem um elemento chamado filtrante, que é diferente da máscara de pano, que não tem elemento filtrante. Por isso que eu digo, tem que manter essa distância de 1 metro. A máscara N95 ela tem um filtro, que é um filtro altamente bem estruturadinho, no centro dela, entre camadas, né, que permite com que você absorva exatamente e mantenha exatamente uma filtração elevada, de 94% do que você esteja inspirando. Então, é um nível de filtração muito elevado. Se você coloca em autoclave, existem trabalhos que foram feitos experimentais na Alemanha que colocaram dentro de determinadas situações semelhantes ao autoclave que conseguiram fazer isso. Mas o que a gente não sabe é o quanto isso impacta na resistência posteriormente. Pode ser que você faz isso e você consiga usar mais uma vez, mas pode ser que você não consiga usar mais 2 ou 3 vezes. Então, o ideal ainda é que a gente utilize a máscara N95. Assim, dá para utilizar ela, se você não utilizar ela intensamente, dá para utilizar 1 semana tranquilamente. E troque a cada semana, é suficiente. Só em locais altamente onde você está exposto a grande quantidade de secreções, locais onde você precise realmente uma mudança muito significativa, que a gente faz a mudança diária, mas é raro. Hoje, inclusive, as recomendações dentro da maior parte dos serviços de saúde especializados é de você manter essa máscara por 1 semana, entendeu?
Ah, muito bem. Tem aqui a Érica Bonfim, 77, ela fez a pergunta antes, mas como já estavam falando da máscara em 95, já puxei. Érica, não esqueci de você. Uma gestante que é testada positivo para a Covid, o bebê corre risco? Olha, até recentemente a gente não tinha uma documentação de uma transmissão vertical da Covid-19. Recentemente saiu aí um paper apontando a possibilidade de uma transmissão vertical. O que é transmissão vertical? A transmissão da mãe para o filho, ainda a Uhum. criança na gestação, né? Então, na gestação, passar, como o Zika vírus, passa da gestante para o bebê, desculpa, para o feto, é, a, tem essa possibilidade. Então, a gente não sabe se isso é uma situação absolutamente excepcional, tá certo? Excepcional ou pode acontecer. Então, o ideal é que as gestantes elas se previnam bastante, procurem ficar em casa, não sair, não se expor. Numa situação emergencial, que elas precisem sair de casa por alguma situação médica, por exemplo, elas utilizem máscaras durante todo o período e mantenham uma distância para procurar não se contaminarem, tá certo? Tem uma pergunta aqui de Tereza, que é se ela pode usar máscaras de poliéster. Na verdade, o poliéster É. sozinho não é ideal. Pode usar tem uma camada de poliéster, mas a outra camada ser de algodão, tá certo? Porque o poliéster, ele tem que ter algum cuidado. Tem alguns poliéster muito fechados, que aí dificultam a respiração, e tem outros muito abertos, que aí são ruins, entendeu? Ah, tem uma outra E a pergunta aqui. bandeira, Oi, desculpa. a bandeira Regina, então. Posso É, deixar minha máscara no carro? Uso o carro mais ou menos uma vez por semana. Se ela pode permanecer, eu usei o carro uma vez por semana para fazer alguma coisa, eu deixo a máscara lá quando eu cheguei na garagem da minha casa. pode Pode? deixar. Pode deixar a máscara. Depende da máscara, né? Por exemplo, se você usa uma máscara tipo N95, você deixou no carro, essa máscara é altamente resistente à temperatura, não tem problema nenhum, você pode usar. A máscara de pano, eu não indicaria que você usasse e deixasse no carro, porque senão ela vai ficando suja e ela vai perdendo também a capacidade. Então, você vai precisar lavar a máscara de pano. Agora, se você usa uma máscara, como a gente comentou agora, a N95, você pode efetivamente deixar no carro, assim como uma máscara cirúrgica também, que é utilizada. O indivíduo usou 2 horas, ele pode deixar no carro e voltar a utilizar, porque a temperatura mesmo alta que fica dentro do carro, né, quando a gente sai, tá, o sol vai a uns 50, Uhum. 60 graus, não faz nenhum dano para a máscara. Essas máscaras, N95 e a máscara cirúrgica. Agora, de pano não é ideal, porque você vai secar uma máscara suja, né? Então, não é bom, né? Doutor, tem uma pergunta aqui da Silvana Andrade, de 7503. Essa pergunta da ivermectina, sinceramente, porque eu vi gente tomando até veterinária e eu já falei, nós tivemos já bem um tempo atrás falando sobre isso também. Por favor, responde, doutor, sobre a ivermectina. Olha, todas essas medicações que nós hoje temos, que são, entre aspas, utilizadas para tratar a Covid, elas não têm indicação assim, que foi aprovada por estudos. Por que isso também? Porque é a questão de tempo, né? Não dá para você fazer um estudo médico, um estudo clínico, você não faz assim em 15 minutos, em 3 dias, em 15 dias, nem em 3 meses. Então, os estudos que estão saindo, eu estou ficando horrorizado, porque tem saído estudos que são publicados e que a gente sabe que, sabe, não pode, né? Como é que alguém diz um negócio desse, né? A gente saiu da hidroxicloroquina, que era Verdade. salvadora, para um estudo absolutamente fraudulento, acusando a hidroxicloroquina de estar matando gente. Então, uma coisa estava errada e a outra coisa está errada. Entendeu? Então, muito cuidado com as medicações. O que eu posso dizer é o seguinte: tem pessoas usando o chamado profilaticamente a ivermectina. O que é isso, profilaticamente? Sim. Eu não tenho doença e estou tomando para me proteger da doença. Isso é um absurdo dos absurdos, porque você vai estar tomando uma droga, uma medicação, que tem um efeito durante um período curto e que você não sabe que dia que você vai se contaminar dessa doença, ou se vai se contaminar, e você vai ficar tendo que tomar isso diariamente. Então não tem sentido nenhum. Pior ainda quando alguém me diz assim, olha, eu tomei para me prevenir, tomei um dia, lá 2 semanas atrás, estou protegido? Eu falei, claro que não, entendeu?
Isso aí, você está confundindo a ivermectina com vacina. Não tem vacina. Vacina que eu tomo ano passado e eu estou protegido hoje. Mas ivermectina não. Então, essa situação é absurdo, é o absurdo do absurdo. A outra situação é a seguinte: eu comecei a ter sintomas leves. Posso usar ivermectina? Bom, aí ninguém sabe. É terreno de que a gente não sabe. A ivermectina é uma droga segura. Então, tem profissionais médicos que estão indicando, prescrevendo. Isso está comprovado? Não está. Talvez não faça mal e também não tem ação nenhuma na Covid. Ninguém sabe. Mas vai depender do médico. É importante que ele converse com as pessoas para dizer o seguinte: olha, isso não tem uma comprovação absoluta. Você quer tomar? Ah, eu quero tomar, doutor, por favor. Se ele achar que ele tem que receitar, ele receita. Mas, como eu estou dizendo, pelo menos há uma lógica um pouquinho, mesmo que menor, mínima, mas melhor do que aquele caso que é o pessoal tomando para se prevenir de uma possível, vamos chamar assim, doença que vai vir no futuro. A outra coisa é a questão do zinco. A outra questão é a vitamina D. Tudo isso, eu sempre digo o seguinte: olha, zinco, vitamina D, vitamina C, canja de galinha, tudo isso não faz mal a ninguém. Se quiser tomar, ótimo, né? Que a gente saiba que isso possa efetivamente influenciar, a gente não sabe. Mas a gente também tem que lembrar que a gente está numa situação completamente nova. Nunca se viu uma situação, uma pandemia tão grande. Olha, se a gente estimar que estão chegando a 8 milhões de casos no mundo notificados e que se estima que tem 20 casos que não foram notificados, multiplica 8 por 20, dá 160 milhões de pessoas que provavelmente já se infectaram com esse vírus. Com certeza, doutora. Eu até falo desse negócio porque eu recebi uma fake news que eu até denunciei no Ministério da Saúde de uso de ivermectina veterinária. Trouxe até uma amiga minha veterinária falando que isso não pode usar, que estavam usando para proteger do Covid no começo da pandemia. E veio do Ceará. Eu falei assim, meu Deus do céu, vocês estão loucos. Ainda nem cachorro usa mais. Ela explicou direitinho, falando, pessoal, então, vocês estão vendo, não tem, o que nós temos que fazer é o que está falando, lavar as mãos, distanciamento social e máscara. Não tem remédio, que nem outro dia uma amiga minha da área de educação física me pôs no trabalho um artigo falando da vitamina D do sol. Eu falei, gente, um artigo. Eu sou da educação física. Para você escrever um TCC, você demora um ano. Imagina um artigo científico na área da saúde. Tem estudos aí que não estão conclusivos de 5 anos de doenças que já são existentes. Imagina numa coisa nova. Então, não é verdade, nós temos que tomar muita prudência, não é, doutor? Olha, muita prudência. Olha, é bom que as pessoas entendam o seguinte: a maior parte dos medicamentos que a gente hoje usa de forma segura, né, eles passaram, quando você olha a quantidade de artigos que foi produzido para que essas medicações deem segurança para o médico e para o paciente para utilizar, são milhares, às vezes, milhares de artigos. Um artigo não define nada. A gente viu a questão que eu acabei de falar da hidroxicloroquina. O cara publicou no Lancet, que é uma revista super famosa, que teve que tirar o artigo. Ele despublicou um artigo de 100 mil pessoas. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, nossa, isso é a maior fraude do mundo. Eu não tive nem dúvida. Como é que eu li também tudo com 100 mil pessoas de uma hora para outra? É uma loucura, não existe isso. A gente está aqui trabalhando para publicar um artigo com 30 pessoas, 30 indivíduos que utilizaram determinadas medicações para a Covid, aqui na nossa experiência. E dá um trabalho gigantesco, que a gente está ainda martelando e buscando informação aqui, 30 para ter. Quanto mais eu falar em 100 mil, 30 mil, 50 mil, parece que está falando em mosquito, 50 mil mosquitos, que não pode ser uma coisa dessa. Então, assim, sai um artigo, e aí a coisa mais doida, assim, sai um artigo que alguém publicou isso aí na Austrália. Aí é bonito, né? Porque na Austrália, não publicou na Austrália, o negócio deve ser muito bom mesmo. Aí nos Estados Unidos, aí bota, United States, aí todo mundo, não. Aí, inclusive os médicos, aí todo mundo fica, não, publicou nos Estados Unidos, é fantástico, né? Aí o que acontece? Sai um artigo que você vê que ele diz uma coisa: o que é que todos nós que trabalhamos na área de pesquisa fazemos quando a gente vê um artigo? Primeira coisa que a gente faz é na metodologia. Olha lá, e vê um monte de problemas de cara. Olha, o artigo não tem isso, não tem aquilo, não controlou, não tem grupo controle, não tem isso, indicação, isso, selecionou as pessoas de uma forma que não foi aleatória, e aí por diante. E aí você guarda, você não joga aquela informação fora, mas você diz o seguinte: essa informação, ela não tem esse tamanho para eu absorver, ela tem esse pouquinho aqui, então eu guardo esse tamanho. Aí mais adiante vai vir outro artigo, eu vou guardar mais um pouquinho. Eu não posso pegar um artigo que saia, entendeu?
seja ele publicado, a gente viu do Lancet, o cara lá estava num excelente centro. E aí? E daí? Não é porque você está num excelente centro que você está fazendo coisa boa. Qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa boa ou ruim em qualquer centro do país, basta que ele seja criterioso. Entendeu? Então, a situação é essa. A gente tem que parar com esse negócio. Agora acabou de sair um artigo sobre o uso, imagina, da dexametasona, um corticoide. Eu vi hoje. Olha, corticoide a gente usa para tratar É desde uma bomba. até qualquer coisa grave de paciente UTI. É uma medicação inespecífica. A dose desse artigo fala em 6 miligramas, que é dose para neném quase. Para um paciente grave em UTI, é uma dosezinha desse tamanho. 10 dias salvou 30% a mais de pessoas com a Covid. Entendeu? Não. Eu olhei assim e falei, olha, não vou falar nada, mas, pelo amor de Deus, vamos com calma. Eu, quando travo a coluna, não tomo essa dose de cortisona, então tem alguma coisa errada. Então, aqui, ó, doutor, o João VB Dória diz o seguinte: nós só vamos voltar à vida normal quando tiver a vacina. Pessoal, vacina não vai sair agora. E outra coisa, o doutor está aqui para falar melhor do que eu. A Covid, desde o começo nós estamos falando, ela age de maneira diferente, em indivíduos diferentes, em continentes diferentes, vem a altura, peso, vem várias coisas. E não, a vacina não vamos voltar à vida normal. Se nós conseguimos entender que o uso de máscara é essencial, todas as profilaxias que estão passando é essencial, nós podemos voltar à vida normal de uma certa tensão. Não vai ter micareta amanhã. Amanhã não vai ter micareta e não vai ter micareta ano que vem, não vai ter micareta não sei quanto tempo. Não é verdade, doutor? A vacina não sai em menos de 2 anos. Olha, esquece vacina nesse momento. E outra coisa, se sair qualquer vacina esse ano, pode ter certeza que ela tem, talvez, não vai ter confiabilidade nenhuma de dizer que dá segurança. Ainda porque, imagina, a vacina, só para vocês terem uma ideia, o que é uma vacina para a gente entender. Uma vacina, ela leva aproximadamente 4 a 5 anos. O Butantan, o Instituto Butantan, que é um instituto seríssimo, está fazendo um projeto de vacina para dengue, inclusive que eu faço parte aqui na Bahia de um dos centros que nós estamos testando essa vacina. São 16 centros no Brasil. Essa vacina, ela já começou em desenvolvimento já há pelo menos 3 ou 4 anos e vai levar mais uns 2 ou 3 para poder, se tudo der certo, ser disponibilizada. Uma vacina para chegar a nível de mercado e ser o indivíduo ir lá e se vacinar, é 5, 6 anos que leva. Então, não é uma coisa assim. Para a Covid, está sendo discutido, vamos chamar assim, você quebrar um monte de passos correndo desesperado para ano que vem você poder isso ter aproximadamente em meados do ano que vem. Mas isso é quebrando vários protocolos que a gente tem, que a gente sabe hoje para vacina. Quer dizer, ela não vai chegar mesmo no ano que vem, em junho do ano que vem, se for disponibilizado no ano que vem, de forma igual a como foram feitas as vacinas anteriores. Vai ser assim, uma vacina tipo assim, flash vaccine, entendeu? Nesse momento, para a gente pensar no mês que vem, para pensar daqui a 15 dias, a única possibilidade é o que a Alessandra está falando aí, de manter distanciamento social, manter a higienização das mãos e máscara o tempo todo por todo mundo. Não tem como a gente perder de vista que a gente vai utilizar até pelo menos 31 de dezembro de 2020, nós teremos que estar com a máscarazinha. 31 de dezembro desse ano não tem como. E provavelmente ano que vem a gente vai entrar também assim. Mas para eu não ser mais catastrófico, vocês não ficarem mais desesperados, vamos botar 31 de dezembro desse ano. Não tem como, porque mesmo que a gente comece a abrir, e a gente só vai poder abrir dessa forma, as pessoas saindo de máscara, as pessoas mantendo o distanciamento, é essa forma que a gente vai conseguir abrir a economia, é essa forma que a gente vai começar a funcionar normalmente. É utilizando máscara, é utilizando distanciamento social e é utilizando a higienização das mãos. São esses 3 elementos que vão permitir que a economia se abra. Se as pessoas forem para as ruas sem máscara, não mantiverem distanciamento, fizerem aglomerações, a gente vai ter picos. E aí vai tendo o que a gente chama de várias ondas sucessivas de Covid. A China começou a ver alguma onda nova agora. E assim por diante. Sim. A Espanha não está livre das ondas. A Espanha, nem a Itália, nem país nenhum do mundo. Entendeu? A África está tendo um novo crescimento, incremento. Por quê? Porque as pessoas têm que imaginar o seguinte: eu quero abrir a economia, eu quero voltar a ir para um barzinho, eu quero voltar a fazer ginástica, eu quero voltar para uma manicure e cuidar do meu pé.
eu posso fazer isso, vou poder sim. A manicure vai estar de máscara, eu vou estar de máscara, tá certo? Eu vou estar higienizando minhas mãos, ela também, ela vai estar higienizando os instrumentos que ela vai estar pegando, ela vai estar manipulando o meu pé. Quando terminar ali, ela vai higienizar o meu pé e eu vou para casa de máscara e quando chegar em casa eu vou higienizar minhas mãos e tirar a máscara. É dessa forma que vai ser. Não vai ser assim, eu tirei a máscara e vou para uma manicure, ou eu tirei a máscara e vou tomar uma cerveja com meu colega lá no barzinho da esquina, porque não vai ser possível. Por quê? Porque isso só seria possível se toda a população pegasse rapidamente a Covid. A gente tivesse rapidamente 70%, 80%, 90% das pessoas contaminadas. Mas se a gente fizer isso, a gente vai arrebentar o sistema de saúde e vai matar um monte de gente. Então, como a gente não pode liberar para que todo mundo pegue Covid de uma vez, porque isso vai matar um monte de gente, a gente vai ter que ir fazendo as coisas gradativamente, ou seja, vai permitindo que as taxas de infecção elas caiam e, ao mesmo tempo, a gente controle o máximo, a gente se previna da infecção. Eu estou há mais de 3 meses trabalhando, vendo doentes em hospitais, em reuniões, eu teria todo o tipo de risco possível de eu ter Covid. Eu não tenho Covid. Por quê? Eu uso máscara o tempo todo, eu uso óculos, eu tenho óculos de proteção, que eu saio para trabalhar, tenho óculos de proteção, além desses meus óculos aqui, que são de grau. Eu uso máscara continuamente. Máscaras, claro, no meu caso, são máscaras N95, são máscaras de proteção maior. Mas é isso. E eu não peguei Covid e não vou pegar esse vírus feio aí. Até o nome desse vírus é feio demais. Covid parece cova. Então, eu não quero ele, eu quero ele bem longe de mim, entendeu? Mas eu estou fazendo a minha parte. As pessoas têm que entender que elas vão fazer a parte delas. Se todo mundo fizer a sua parte, a gente vai conseguir fazer uma mudança muito importante. Não vai ser com cloroquina, não vai ser com medicação, não vai ser com nada. E a gente não tem vacina nesse momento, eu diria assim, não tem horizonte para vacina. E o meu grande receio é o seguinte, que apareça uma vacina miraculosa aí para qualquer um dar, que até eu teria medo, sinceramente, se aparecer uma vacina qualquer de Covid, eu não tomaria. Porque eu teria medo, porque eu sei, eu acompanho, eu faço parte de estudo de vacina e sei como é fazer uma vacina funcionar. Não é assim, nas coxinhas, entendeu? Em 3 meses, nem 4 meses não, entendeu? Eu também não testo. Pessoal, nossa live está chegando no final, bate-papo muito bom. Doutor, eu peço licença que eu vou anunciar a pessoa que vai estar amanhã na nossa live às 13 horas. Nós vamos falar com a fisioterapeuta Gabriela Pupo Carneiro, uma grande amiga minha, que faz um projeto super legal, eu ando com empresto as minhas pernas, que leva as crianças e deficientes físicos em maratonas, em corridas ao redor do Brasil, que tem uma parte também mundial, isso, e ela está em Jundiaí. E, doutor, rapidinho, o senhor pode deixar uma mensagem de quarentena para todo mundo e as redes sociais, se alguém tiver alguma pergunta, quer saber do projeto das máscaras para todos, que é importante, pessoal, quem está aqui, escutou até agora, vamos conscientizar o resto da população, quem estiver perto, vizinho de vocês, para tudo isso. E eu agradeço a todos já pela participação. Vamos lá, doutor? Tá certo, Alessandro, obrigado. Eu agradeço muito a você, que é uma super campeã, é uma tricampeã, com 3 medalhas de cores diferentes, fazendo esse super trabalho que você está fazendo. Você está de parabéns mais uma vez. E eu queria dizer que o projeto Máscara para Todos é um projeto de iniciativa da Sociedade Brasileira de Infectologia. As pessoas podem frequentar e entrar nas páginas do Instagram da Sociedade Brasileira de Infectologia e participarem. É importantíssimo que as pessoas possam também se doar e ajudar as pessoas que precisam de máscaras. Nós fizemos recentemente vários trabalhos em áreas aqui pobres aqui na Bahia e é importante que seja feito no Brasil todo, conscientizando. E a mensagem que eu digo para vocês é o seguinte: ninguém imaginava que a gente fosse viver essa situação no ano de 2020 e a gente está vivendo uma situação completamente nova no mundo inteiro. Então, é fundamental que a gente entenda o seguinte, que a Covid-19, ele não é um vírus que tenha mobilidade própria, ele não tem perna, ele não tem asa, ele não tem nada. Ele precisa da gente. Ele precisa que uma pessoa passe para outra. Ele precisa que uma pessoa jogue, projete ele para outro e a outra pessoa assimile esse vírus. Então, cabe a nós, está nas nossas mãos a gente controlar essa infecção, cabe a nós controlar a transmissão, cabe a nós, efetivamente, dizer quando a gente quer que no Brasil a gente termine essa epidemia. Os chineses foram bastante, vamos chamar assim, organizados. Naquela população de quase 2 bilhões de pessoas, eles tiveram 83 mil casos só. Imagina. Precisa de determinação. Nós precisamos nos determinar a finalizar esse ciclo da Covid. Todos, universalmente, 100% de nós todos,
e a gente está atento para familiares, para amigos, para vizinhos, para todo mundo, cobrando disso. Vamos acabar a Covid-19. Nós temos condição, isso está nas nossas mãos. Uso de máscara o tempo todo, higienização das mãos, manter o distanciamento social e continuarmos a ser felizes, ser amigos e ser solidários uns com os outros. Essa é a mensagem. Muito obrigada, doutor. Obrigada a todos os seguidores. Foi ótimo esse bate-papo. Obrigado. O que o senhor falou é aquilo que eu penso, aquilo que eu estou estudando também, porque mesmo eu não sendo da área médica, eu quero entender. Pessoal, se você quer notícias verdadeiras, verídicas, pega um artigo, põe no Google Translator e vê lá, vê tudo, que tem acesso a todo mundo. Então, vamos lá, ó. Fique em casa por enquanto, quarentena, o uso de máscara é importantíssimo, como o doutor disse. E muito obrigado a todos. E todo dia tem um assunto diferente. Quem quiser participar e quem gostou, comente, compartilhe, que eu vou postar essa live. Muito obrigada, doutora. Obrigada a todos e uma boa noite. Obrigado, Alessandra. Obrigado a todos. Boa noite para todo mundo.